Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fabiano Pires e venho aqui para mais um vídeo na nossa série falando sobre esterilidade ou infertilidade. Série essa que nós tomamos como base a história de 6 mulheres da Bíblia, que a Bíblia menciona como sendo mulheres estéreis. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que também foi preponderante, principalmente para a construção da história de Israel. E quando eu falo Israel, estou falando especificamente sobre o povo que se transformou numa grande nação. E essa mulher foi Raquel, a esposa de Jacó. Nós tivemos já 3 vídeos dessa série. Primeiro um vídeo introdutório falando sobre o assunto. Depois nós falamos um pouquinho sobre Sara, a esposa de Abraão. No vídeo passado nós falamos sobre Rebeca, a esposa de Isaac. E agora vamos falar um pouquinho sobre Raquel, esposa de Jacó. É mais que evidente que você sabe que a Bíblia menciona, até porque eu também mencionei isso agora, que Raquel era uma mulher estéril. E segundo aquilo que nós lemos no texto bíblico, essa mulher passou por uma série de situações bem complexas na sua vida, principalmente situações relacionadas à sua própria família. Bom, pelo menos resumindo a história, todo mundo sabe que quando Jacó e o Esaú estavam dentro do ventre da mamãe Rebeca, eles já estavam ali de certa maneira brigando um com o outro, eles nasceram e ao que tudo indica, pelas entrelinhas da Bíblia e por aquilo que conhecemos pela história, é possível que eles passaram aí uma vida inteira brigando, até que de repente houve um rompimento completo em que Jacó tem que sair rapidamente da casa dos seus pais, porque senão Esaú o mataria em tempo oportuno. E o Jacó então vai para uma terra distante, justamente onde morava alguns dos seus parentes, muito especificamente parentes da sua mãe. Diz o texto bíblico que chegando ali, ele encontra uma moça, que inclusive a Bíblia menciona dizendo que era uma moça muito bonita, era virgem, etc. E ele então começa a conversar com essa moça e fica sabendo que na verdade essa moça era uma parente, não é? E por conta disso, depois de uma ajuda inclusive com relação ali à questão do rebanho dela e etc., ele é levado para sua casa. E quando chega lá, fica conhecendo toda a família dessa moça, explica qual era a situação e ele passa então a viver naquela casa. E depois de aproximados 30 dias, alguém conversa com ele dizendo assim: ô Jacó, você já está aqui conosco há 30 dias e é mais que evidente que você não pode trabalhar aqui literalmente de graça para nós. Nós temos que, por que não dizer, estipular aqui a maneira como nós vamos tratar essas situações relacionadas ao seu trabalho. Diz a Bíblia Sagrada que ele já estava enamorado por Raquel e ele então disse: olha, eu prefiro então, já que eu vim sem dote, sem dinheiro, sem bens materiais, não posso oferecer como pagamento por esse casamento um dote nesse sentido, eu vou trabalhar 7 anos para que eu possa obter então o favor da família para que eu me case com essa menina. E diz a Bíblia Sagrada que realmente ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas a Bíblia diz que ele amava tanto Raquel que esses 7 anos pareceram para ele poucos dias. No dia do casamento, segundo o texto bíblico, ele se casa, não é? Só que na verdade o seu sogro não lhe dá como esposa a Raquel, mas dá a irmã dela em casamento, que era Leia. E a Bíblia diz que Leia tinha uma quedinha por Jacó, mas ele gostava mesmo era da irmã dela, que era Raquel. E no dia seguinte, depois da noite de núpcias, o Jacó vem tirar satisfações, não é? E aí ele fica sabendo justamente que lá naquela cultura não se casava uma moça mais jovem antes da moça mais velha, ou seja, primogênita, e Leia era primogênita. Então, é feito um acordo ali entre família e literalmente o Jacó fica mais 7 anos trabalhando em favor da circunstância do casamento com Raquel. Ou seja, trabalhou 7, acabou se casando com Leia, foi de certa maneira enganado. E depois de 7 dias do casamento, ele se casa com Raquel e ao todo, então, ele trabalha 14 anos para essa família, justamente com a intenção de ter a condição de casar com a moça com quem ele, de fato, mantinha, de certa forma, aí, essa paixão, não é, avassaladora. Na verdade, quando nós começamos a estudar a história dessa família, né, que na verdade aí são todos descendentes do Abraão, então Abraão com Isaac, depois veio Jacó, nós temos por parte desse núcleo familiar específico, um sofrimento muito grande da parte de Raquel, porque Raquel, a despeito de ser a mulher amada, numa relação ali de 3 pessoas, né, marido mais 2 esposas, ela não podia ter uma satisfação plena, justamente porque ela era estéril, ela não gerava filhos, e mais que evidente, nós já dissemos aqui em vídeos anteriores, naquela época não tinha exames de sangue tão precisos como temos hoje, não tinha exames de imagem, não se sabia o porquê que ela era estéril, mas ela não gerava filhos. E o certo é que, segundo o que nós lemos pelo texto, a
Léia veio a ter 4 filhos sucessivamente, e isso trouxe mais amargura de alma para Raquel, a ponto de a Bíblia dizer que ela teve inveja da sua irmã. E aí, como ela percebeu que realmente tinha as relações sexuais com seu marido, mas não conseguia engravidar, ela tem um plano meio que mirabolante, pega uma de suas servas, que seria uma moça por nome Bila, e dá para o seu marido para que ele se deite com ela, e então gere filhos para ela, já que ela então não poderia ser mãe. Seria mais ou menos o que nós conhecemos hoje vulgarmente como uma barriga de aluguel. E aí então o texto diz que ela tem 2 filhos para Raquel. Só que depois disso, a Léia, observando essa situação, como ela tinha parado de gerar filhos, ela então dá sua serva Zilpa também para o Jacó deitar-se com ela e gerar filhos. E Zilpa tem mais 2 filhos, então agora eram 4 de Léia, 2 de Bila e 2 de Zilpa, já eram 8 filhos. Só que depois que vieram esses 8, a Léia voltou a engravidar e ela ficou grávida de mais 2 filhos e veio uma moça também. Então agora já eram 10 homens e uma mulher dentro de uma casa, e Raquel continuava amargurada justamente pelo fato de que ela não podia gerar filhos. Se nós fizermos uma continha bem básica aí, nada, até que Deus fizesse uma intervenção sobrenatural para abrir a madre de Raquel, ela deve ter esperado entre 10 e 12 anos aproximadamente para ser mãe. Mas ela tinha esse desejo de ser fértil, não é? Ela tinha esse desejo de gerar filhos, porque na verdade ela queria satisfazer uma vontade própria, mas também gerar satisfação do seu marido. Já dissemos também em vídeo anterior que, culturalmente falando, quanto mais filhos uma mulher dava para um homem, principalmente do sexo masculino, consecutivamente melhor seria para aquele núcleo familiar. Pelo menos essa era a perspectiva social da época. Então, já que Raquel, como mulher estéril, veio a se tornar uma mulher fértil por intervenção sobrenatural divina, nós podemos tirar pelo menos umas 4 lições de maneira resumida sobre essa situação, para que nós possamos realmente nos colocar também na condição de sermos cada vez mais férteis. Primeiro, para ser fértil é preciso querer. É mais que evidente que no caso específico de Raquel, querer ser mãe não dependia única e exclusivamente dela, porque a única coisa que ela podia fazer à época seria justamente continuar tendo relações íntimas com seu marido a fim de que ela engravidasse. E aí houve realmente uma intervenção sobrenatural na vida dela, como aconteceu com Sara, como aconteceu com Rebeca, e também na vida de outras mulheres que vamos mencionar em vídeos posteriores, para que elas pudessem gerar filhos. Mas a Raquel queria ter filhos, e nós, para sermos férteis no reino de Deus, nós precisamos querer. E querer, na verdade, é justamente colocar a nossa mente numa predisposição, justamente para que nós possamos ter essa condição de realmente ser férteis, ou seja, para que nós possamos ser frutíferos, para que nós possamos produzir no reino de Deus. A grande questão é que muitas pessoas querem, mas na verdade elas nem se preparam para isso. Muitas pessoas querem, mas nem colocam a sua cabeça de fato para funcionar nesse sentido da fertilidade. Muitas pessoas querem, mas inclusive não promovem nem ações para que realmente elas possam ser férteis. Nós precisamos, em primeiro plano, para que realmente venhamos a produzir para o reino de Deus, nós precisamos querer. Quando nós queremos, todas as coisas se transformam de uma maneira espetacular, porque o primeiro e mais importante passo foi dado, é o nosso querer, porque nós vamos nos comprometer com esse querer. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto, ou dessa história, é justamente que para que nós sejamos férteis, nós precisamos fazer a nossa parte sem subterfúgios. Perceba que, na verdade, a Raquel, por desespero e até por inveja, ela arma um esquema e dá a sua serva para o seu marido deitar-se com ela, a fim de que gerasse filhos para ela. E isso foi um subterfúgio, ainda que aquilo fosse em tese legalizado naquele momento, até porque naquela época e naquela cultura havia a possibilidade de um homem ter esposas e concubinas, mas de qualquer maneira, se Deus é Deus e Deus havia feito promessas para aquela família, e com certeza Raquel sabia dessas promessas, porque as promessas de Abraão passaram para Isaac e de Isaac migraram para o Jacó, automaticamente, a Raquel não precisava ter usado desse subterfúgio, mas ela usou. Ela quis usar desse subterfúgio, inclusive, de certa maneira, nós poderíamos dizer até pulando tempo e consecutivamente burlando processos. Você precisa entender que o primeiro passo é você querer ser fértil, mas quando você se coloca à disposição de Deus de frutificar no reino, pode ser que muitas coisas na sua vida precisam ser adequadas, adaptadas, e Deus vai passar você por processos, a fim de que por esses
processos você cresça, amadureça e tenha as devidas condições de realmente gerar os frutos que você gostaria. Na verdade, repito, a Raquel não precisava desse subterfúgio, porque, repito, se Deus é Deus, Deus faria no momento dele com que as coisas acontecessem e ela pudesse de fato gerar filhos, como de fato ela veio a gerar dois, não é? José e depois o Benjamim. A lição de número 3 é que para que nós sejamos férteis, nós precisamos dar valor inclusive ao que já temos em mãos. Perceba que a Raquel, num contingente de um relacionamento de um homem com 4 mulheres, ela era mulher amada. Tanto é que esse homem trabalhou 14 anos em favor dela. No primeiro momento a proposta era 7, depois mudou-se isso para 14, e ele trabalhou 14 anos por conta dessa moça. E aí, por conta disso, fica muito claro que ela era muito especial para ele, ou seja, ela tinha da parte dele um carinho muito grande e ela, na verdade, recebia um tratamento também consecutivamente especial. Então, até que se percebe pelas falas de Leia, principalmente quando ela gera filhos, que de fato ele continuava amando e demonstrando esse amor com mais intensidade, justamente para com Raquel. Então, na verdade, a Raquel precisava aproveitar esse ensejo e viver de uma maneira plena com seu esposo, ainda que não pudesse viver só com ele, porque ele já tinha sido dado em casamento, né, a sua irmã, de acordo com o costume deles lá, mas ela podia ter tido um outro tipo de nível de relacionamento e não esse com subterfúgios. Ela, de repente, se ela entrasse pelo caminho da oração, se ela entrasse pelo caminho da confiança e da espera, como, por exemplo, fizera o próprio Isaac. Eu tenho certeza que ela sabia da história de família do seu marido e sabia que ele era oriundo de 20 anos de oração do seu pai pela sua mãe. Então, na verdade, se ela tivesse copiado esse exemplo da família dele, com certeza ela não precisava ter passado por certas situações, pelo menos assim nós cremos. E depois, em quarto lugar, quando nós queremos ser férteis, nós podemos até não enxergar o futuro. Entretanto, Deus sempre nos mostra o futuro como certo e, evidentemente, como extraordinário. Se nós bem pensarmos, a Raquel veio ter como primeiro filho um moço chamado José, que depois acabou sendo queridinho dentro da família, porque ele era um filho primogênito, porque só muito tempo depois veio o Benjamim. Desculpa, primogênito não, o caçula. Mas só depois que veio o Benjamim, ele era filho da mulher amada do Jacó e etc. Acabou sendo um pouco mimado e tudo. Mas esse moço foi trabalhado por Deus de tal modo que em tempo oportuno, principalmente quando ele foi vendido para o Egito, ele passou por um processo muito doloroso até chegar ao governo. Todo mundo sabe que ele foi governador do Egito, ou seja, acima dele só havia Faraó como autoridade máxima. E esse moço preservou não apenas a sua vida, não apenas a vida dos egípcios e de outros povos, mas principalmente a vida da sua casa, da sua família. Deus usou aquele moço para frutificar, para ser fértil, a partir da barriga de uma mãe que também foi fértil. Nós todos podemos ser férteis para o reino de Deus e devemos ser férteis, mas isso vai depender muito, literalmente, daquilo que nós vamos fazer para que isso possa de fato acontecer. Portanto, que todos nós possamos olhar para esse momento, para esse lado da história de Raquel e aprendermos que nós podemos e de fato devemos ser férteis. Pensa nisso.